Olá, eu me chamo Lígia Cristina e hoje venho falar para vocês sobre o pecado. Vamos refletir um pouco com a palavra de Deus sobre os pecados que existem no mundo. Estamos felizes por você estar aí, presente, e hoje nós queremos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler em Gálatas, capítulo 5, do 19 em diante. Vamos ler, me acompanhe na leitura. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui deixa bem claro que quem comete esses pecados não herdará o reino de Deus. Esses pecados que são pecados mortais, que são pecados que nos levam direto para o inferno se não forem confessados. Continuando, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificarão os instintos egoístas junto com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. Então aqui na Bíblia deixa claro o que é pecado, o que não devemos fazer em nossa vida, o que devemos nos afastar. Devemos sempre focar no fruto do Espírito, no amor, na benevolência, na fé, na mansidão. Então a pessoa que quer viver bem, que quer viver longe do pecado, ela deve sim fazer isso, estar sempre de bem com a vida, sorrir, viver feliz, ser calmo e sempre estar disposto a se afastar do pecado. O pecado que está a todo momento à nossa volta, nos tentando para fazer coisa errada. O próprio Deus nos diz o que é que devemos nos afastar, que são esses os pecados que diz na Santa Bíblia. Para que a gente possa entender ainda melhor, lembro de uma passagem da Bíblia onde a mulher adúltera cometeu um pecado e elas eram apedrejadas no tempo de Jesus. E Jesus chegou e disse: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Sabemos que todos nós somos pecadores. Aquele que nunca pecou, somente Deus, somente Jesus. Mas nós somos sim pecadores. Olha, irmão e irmã, o que é interessante na Bíblia se diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então quem pratica tais pecados não herdará o reino do céu. E nós queremos herdar o reino dos céus, sim ou não? Se você quer, então temos que evitar fazer tais pecados. E na nossa igreja, ela ensina que existem dois tipos de pecado: o pecado venial, que é o pecado leve, e o pecado mortal, que é o pecado mais grave. O pecado mortal, o pecado mais grave, é aquele pecado que você faz sabendo que você está errado. Se eu sei que determinada coisa é errada, roubar é errado, e mesmo assim eu roubo, então isso é um pecado mortal. E esse pecado mortal faz com que eu não vá para o céu, mas que vá direto para o inferno. Se eu não me confessar, se eu não pedir perdão a Deus dos meus pecados, eu perdo o reino eterno, eu perdo a glória de Deus. É isso que o Satanás quer que a gente acredite, que não devemos confessar nossos pecados, que não precisamos dizer o que fazemos, fazer qualquer coisa. Temos sim o livre-arbítrio, mas não quer dizer que podemos fazer o que quiser na nossa vida. Já o pecado leve é aquele pecado que você faz sem saber que está errado. Por acaso, muitas vezes tem aquela pessoa bem inocente que faz determinada coisa e ela não sabe
que está errado. Então ali é um pecado leve, porque ela não sabe que ela está pecando, ela não sabe que o que ela está fazendo é errado. Mas a partir do momento que eu sei que trair o meu marido é errado, que ter ciúme dos meus irmãos de forma gritar, brigar, espancar outra pessoa é errado, então isso é um pecado grave. E esse pecado faz com que eu não vá para o céu, que é o que a gente busca, a gente reza. Você que tem fé, você que crê em Deus, a gente reza, a gente louva a Deus, procurando a vida eterna, procurando estar ao seu lado. Então não se deixe enganar, não peque, tente se livrar desses pecados que estão à nossa volta, toda hora nos tentando, toda hora tentando nos afastar de Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre o inferno. Diz o seguinte: se alguém diz para você que o inferno não existe, não acredite. Quem for para o inferno nunca mais sairá de lá. As almas que morrem no pecado mortal descem imediatamente para o inferno, onde sofrem o fogo do inferno, separação eterna de Deus. Tire o pecado da sua vida totalmente. O quanto antes você fizer isso, mais feliz você será. Nós sabemos que ninguém sabe o dia que irá morrer, que irá para os céus, que irá para a vida eterna. Então você precisa estar sempre buscando estar vigilante, buscando a santidade, buscando estar com a sua alma, sua mente leve. Avalie a sua vida hoje e veja o que você está fazendo da sua vida. Toda vez que você tem ciúme, raiva, ira, inveja de alguém, isso é um pecado. Você tem que se livrar desse pecado. Se você tem inveja da pessoa, se você ciúma a pessoa, isso é um pecado leve, mas é um pecado. Então você precisa buscar se santificar e se livrar desses pecados que você tem na sua vida. Não se deixe enganar, não peque. Tente se livrar desses pecados que estão à nossa volta, toda hora nos tentando, toda hora tentando nos afastar de Deus. Em poucas palavras, podemos dizer o que é pecado realmente. Pecado é a desobediência à palavra de Deus. Nós devemos sim obedecer os seus mandamentos. Como nós sabemos, na Bíblia tem os 10 mandamentos que Moisés recebeu. Nós devemos seguir esses 10 mandamentos para que a gente não peque. Mas sabemos que todos nós cometemos pecados veniais, que são pecados mais leves, pois somos seres humanos, somos pecadores. Como Deus disse, atire a pedra aquele que nunca pecou. Nós estamos refletindo sobre o pecado e queremos deixar essa palavra para você, para que você siga a sua vida tentando seguir a palavra de Deus, tentando seguir os seus mandamentos, suas leis, que assim nós poderemos viver melhor nesse tempo que estamos vivendo e também viver melhor com a nossa família, com nossos amigos e todos. Queria perguntar para você também, quando você percebe que você pecou, que você fez alguma coisa grave, o que você faz? Você pede perdão? Você guarda aquilo para você e não pede perdão a Deus? Nós temos sim que nos confessar, pelo menos uma vez no ano, aos padres, à nossa igreja. Devemos nos confessar, porque o padre é o próprio Deus que está ali representado. Através da sua absolvição, nós estamos libertos dos nossos pecados. Uma vez no ano, nós devemos sim nos confessar, porque nós vivemos em pecado. Nós vivemos em pecados e devemos confessar sempre. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que você possa sempre estar rezando e louvando a Deus e agradecendo por tudo que tens em sua vida e tentando se libertar de todos os seus pecados. Um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Não sei em que horário você verá o vídeo. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.